Você é uma mulher no ano de 1830, de pé sob a fria luz da manhã, em uma movimentada praça de mercado em Yorkshire. Os paralelepípedos, escorregadios pela geada, se tornam um desafio para suas botas gastas, enquanto seu hálito se transforma em pequenas nuvens no ar, acompanhando o crescente murmurinho ao seu redor. Mas essa agitação não é de empolgação, é algo muito mais profundo e perturbador, um misto de medo e uma esperança desesperançada que faz seu estômago se contorcer. Em volta do seu pescoço, você sente o toque áspero da corda, uma coleira como aquelas usadas para o gado. Seu marido segura a outra extremidade com mãos calejadas, e sua voz ressoa pela praça, carregada com o tom ensaiado de quem está tentando vender um animal valioso. Quanto me oferecem por esta magnífica mulher? Ele grita, com as palavras levemente arrastadas pela cerveja que tomou ao amanhecer para acalmar os nervos. Ele destaca suas costas fortes, dentes saudáveis, sua habilidade na cozinha e no remendo. A multidão se aproxima, expressando uma mistura de curiosidade, repulsa e cálculo. Homens se aproximam para avaliá-la, como fariam com um cavalo em leilão, checando suas mãos em busca de calos que comprovem sua capacidade de trabalho e analisando seu rosto para medir se você é atraente o suficiente para aquecer suas camas. Você permanece ali, com o coração acelerado, consciente de que em poucos minutos sua vida poderá mudar para sempre. Pode ser que você acabe com um homem mais gentil do que aquele que a trouxe até aqui, ou talvez se encontre em uma situação ainda mais desesperadora. O que mais lhe causa terror é que isso não é ilegal. Não se trata de um crime de rua ou de um ato de desespero. Na lógica distorcida do seu tempo, isso representa sua melhor chance de liberdade, sua única possibilidade de se divorciar. Antes de nos aprofundarmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e dor, se você tem interesse em descobrir as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo contando de onde você está nos ouvindo. É fascinante como estamos explorando essas histórias antigas juntos, conectados através do tempo e do espaço por nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. O que chamamos de why feeling não surgiu apenas da crueldade, embora essa tenha seu papel. Essa prática nasceu de um sistema legal tão rígido e implacável que deixou os menos favorecidos sem alternativas. Para compreender por que tantos homens vitorianos levavam suas esposas às praças de mercado com coleiras ao redor do pescoço, precisamos entrar em um mundo onde as mulheres não eram vistas como pessoas, mas como propriedades. Na Inglaterra vitoriana, a doutrina legal da coverture significava que, ao se casar, a identidade de uma mulher desaparecia. Como escreveu o renomado jurista Sir William Blackstone em 1753, a existência legal da mulher é suspensa durante o casamento, ou, pelo menos, fica consolidada na de seu marido. Ela se tornava o que a lei chamava de femme covert, uma mulher coberta, oculta sob a identidade legal de seu marido, como se estivesse envolta em um manto de invisibilidade. Imagine Mary Thompson, uma mulher da classe trabalhadora, fictícia, mas típica dos anos de 1820. Antes do casamento, ela poderia possuir propriedade, assinar contratos e até processar alguém. Mas, no momento em que pronunciou seus votos, tudo mudou. Seu salário passava a pertencer ao marido. Qualquer herança recebida de seus pais tornava-se dele. Se ela iniciasse um pequeno negócio para vender pães ou lavar roupas, cada centavo ganho seria legalmente dele. Até mesmo suas roupas, o vestido que ela usava, pertenciam a ele. Se o marido de Mary, a quem chamaremos de William, decidisse espancá-la até que ela não conseguisse se levantar,
a legislação oferecia escassa proteção. Um homem tinha o direito de corrigir sua esposa da mesma forma que disciplinaria uma criança ou adestraria um cão. Se ele decidisse gastar o dinheiro do aluguel em bebidas ou apostasse o que poderia ser usado para a alimentação, ela não tinha como buscar amparo legal. Se ele trouxesse doenças de um bordel ou se recusasse a trabalhar enquanto ela se esforçava até os dedos sangrarem, a lei considerava isso parte de sua autoridade como chefe da família. Mas o que acontecia quando Mary não suportava mais? O que ocorria quando as correções de William a deixavam com costelas quebradas? Ou quando a bebida dele fazia com que seus filhos fossem para a cama com fome todas as noites? O que acontecia quando ela conhecia alguém, talvez um viúvo gentil que a tratava com respeito, ou um solteiro que oferecia carinho verdadeiro? Nas classes altas, o divórcio existia, mas era tão caro e complicado que parecia reservado apenas para a realeza. Antes de 1857, obter o divórcio exigia um ato privado do parlamento, um processo que custava pelo menos 1.000 libras, o que corresponderia a cerca de 118 mil libras hoje. Essa quantia representava mais dinheiro do que a maioria das famílias da classe trabalhadora veria durante toda a vida. Mesmo após a Matrimonial Causes Act de 1857, que tornou o divórcio um pouco mais acessível através dos tribunais, o custo ainda era cerca de 40 libras a mais do que o salário anual de um trabalhador. Para os mais pobres, realmente havia apenas 5 maneiras de encerrar um casamento. Era possível uma separação por mútuo acordo, embora isso impedisse que ambos se casassem novamente legalmente. Havia a opção de desertar, simplesmente desaparecer um dia e torcer para que o cônjuge não o encontrasse. Outra alternativa era tentar conseguir uma separação legal nos tribunais eclesiásticos, alegando adultério ou crueldade que ameaçasse a vida, mas isso era caro e não permitia um novo casamento. Você poderia também morrer, o que, dadas as condições de vida da classe trabalhadora, não era tão incomum. Ou, em um ato de desespero, poderia vender sua esposa. Essa prática surgiu no final do século XVII, provavelmente impulsionada pela necessidade e reforçada por crenças populares. Como a lei tratava as mulheres como propriedade, alguns pensavam: por que essa propriedade não poderia ser transferida como qualquer outra? O ritual que se formou era ao mesmo tempo humilhante e estranhamente digno. Uma paródia grotesca que misturava divórcio e novo casamento em uma única cerimônia pública. A venda normalmente começava com um anúncio em jornais locais. Esses anúncios se pareciam com leilões de gado. John Smith venderá sua esposa Mary no mercado de Doncaster na próxima terça-feira. Ela é saudável, forte e de bom caráter. Nenhuma oferta razoável será recusada. Às vezes, os anúncios eram mais pessoais. Thomas Brown, cansado de sua esposa, a dispensa a quem se dispor a tirá-la de suas mãos. Ela sabe lavar, cozinhar e ordenhar vacas. No dia marcado, o marido levaria sua esposa a um lugar público, geralmente uma praça de mercado, onde o gado era vendido, embora às vezes uma taverna ou casa pública servisse para esse fim. O simbolismo era intencional e devastador. A esposa usava um cabresto ao redor do pescoço, braço ou cintura, geralmente feito de corda, mas às vezes de fita, numa tentativa patética de manter a dignidade. Esse cabresto não era apenas simbólico, ele a marcava como propriedade a ser transferida, não diferente de uma vaca ou ovelha. O leiloeiro, frequentemente o próprio marido, começava a anunciar os lances. O que me oferecem por esta mulher excepcional? Ela tem 26 anos, pode ter filhos, é excelente em trabalhos manuais e tem todos os dentes. A multidão se aproximava.
homens avaliando a mulher como potenciais compradores em uma feira de cavalos. Eles examinavam as mãos dela em busca de indícios de labuta, avaliavam sua beleza ao observar seu rosto e, de vez em quando, pediam que ela falasse para avaliar sua educação. Porém, é nesse ponto que os registros históricos revelam algo essencial que altera nossa percepção dessas situações. Na maioria das vezes, a venda era previamente combinada. O comprador era frequentemente o amante da mulher, e essa venda se configurava como uma forma de divórcio consensual e um novo casamento, tudo realizado em uma cerimônia pública. Embora a humilhação fosse real, ela tinha um propósito. Tornava a separação algo visível e, na mente dos envolvidos, legalmente vinculativo. Um exemplo pode ser visto em Brighton, em 1826. Um dos episódios que inspiraram o famoso romance de Thomas Hardy, O Prefeito de Casterbridge. Um homem levou sua esposa bem vestida ao mercado e a vendeu por 5 libras a um marinheiro. O jornal da época noticiou que ela parecia totalmente disposta a ir e que a transação ocorreu com um ar de descontração. O marinheiro provavelmente a cortejou por meses, e as 3 partes viam a venda como a única forma de encerrar oficialmente um relacionamento e iniciar outro. No Lock Market, em 1830, uma esposa foi vendida por 2 shillings e 6 pence, e a transação prosseguiu, mesmo com as dúvidas de última hora do marido. Ela se voltou para o rosto de um homem gentil e declarou: "Deixe ser seu canalha. Eu quero ser vendida. Desejo uma mudança." Sua voz ressoa através do tempo, determinada e feroz, agarrando o pouco de poder que a lei lhe concedia. Os preços variavam bastante, desde um máximo de 100 libras mais 25 libras por cada filho, que hoje equivaleria a mais de 18.000 libras, até valores tão baixos quanto o preço de um copo de cerveja. A maioria das vendas oscilava entre 2 shillings e 6 pence a 5 shillings, algo em torno de 2050 nos dias atuais. Mas, na verdade, o dinheiro não era o mais importante. O que realmente contava era a natureza pública da transação, testemunhada por dezenas ou até centenas de pessoas que poderiam, mais tarde, atestar que a mulher havia sido legalmente transferida de um homem para outro. A guia em si carregava um significado simbólico profundo. Após a conclusão da venda, ela era entregue ao novo marido como prova de que o negócio estava finalizado. Isso não era apenas um espetáculo. Era uma tentativa desesperada de criar validade legal, onde antes não havia. Os participantes precisavam acreditar e convencer suas comunidades de que o que estavam fazendo era legítimo. Às vezes, o ritual se tornava ainda mais elaborado. Contratos de venda eram redigidos e assinados com uma linguagem que remetia a transferências de propriedade. Eu, John Parsons, em consideração à quantia de 6 libras e 6 shillings, em dinheiro pago, vendo, assino e transfiro para John Tucker, Anne, esposa de John Parsons, com todos os direitos, propriedades, reivindicações, serviços e demandas durante a vida dela, a mencionada Anne Parsons. A cerimônia frequentemente terminava com todas as partes indo ao pub mais próximo para um banquete de casamento, custeado pelo novo marido. Em alguns casos, até os sinos da igreja podiam tocar, como em um caso documentado de 1827. A comunidade, ávida por entretenimento e drama, encarava essas ocasiões como verdadeiros espetáculos públicos. Multidões de até centenas se reuniam, tratando a venda como uma fusão de teatro, processo judicial e carnaval. Contudo, nem toda venda de esposa era um acordo consensual entre amantes em busca de legitimidade. Algumas se configuravam como leilões genuínos, com mulheres sendo oferecidas ao maior lance por estranhos. Em março de 1766,
Um carpinteiro de Southwark vendeu sua esposa em um momento de indiferença conjugal em uma casa de cerveja. Após sua recuperação, ele a pediu de volta, mas ela negou, levando-o ao desespero, que culminou em seu suicídio. Esse desespero não apenas motivou a venda, mas também trouxe à tona as consequências das situações impossíveis criadas por restrições legais. Em 1824, em Manchester, uma mulher foi leiloada por 5 shillings, mas, insatisfeita com o comprador, acabou sendo colocada à venda novamente, desta vez por 3 shillings e um quart de cerveja. A voz da mulher tinha seu peso. Ela podia rejeitar compradores que considerasse inadequados. Contudo, imagine o pavor de estar ali, enquanto estranhos faziam lances por você, como se fosse um mero animal, sabendo que seu destino estava nas mãos de quem pagaria mais. Essa prática era particularmente prevalente em Yorkshire, onde 27 das 108 vendas de esposas documentadas da era vitoriana ocorreram. Em maio de 1837, um ferreiro em Halifax vendeu sua esposa por um shilling, depois a resgatou e, posteriormente, a revendeu a um homem casado por meia coroa. Ao descobrir, a esposa reagiu com um feroz ataque ao marido infiel, o que sugere que ela não havia consentido com essas transações. Algumas vendas atraíam multidões imensas. Em dezembro de 1849, em Goole, um homem chamado Ashton, ao descobrir que sua esposa havia fugido com seu amante enquanto ele estava no hospital, organizou uma venda pública. A plateia de Yorkshire se reuniu para assistir enquanto a jovem atraente era vendida para seu amante por 5 shillings e 9p. Antes de sair com seu novo amor, ela estalou os dedos para o ex-marido e disparou. Aí, seu inútil, isso é mais do que você poderia dar. As crianças também eram parte desse comércio. Muitas vezes, esposas eram vendidas junto com os filhos, como se fossem acessórios. Em 1865, uma mulher e seus 2 filhos foram vendidos por 100 shillings, além de 25 shillings por cada criança, um valor que equivalia a vários anos de salário de um trabalhador. O comprador não apenas adquiria uma esposa, mas também uma família inteira, com todas as responsabilidades financeiras que isso implicava. A resposta das autoridades à prática de venda de esposas era muitas vezes confusa e inconsistente. Legalmente, não havia respaldo para essa prática, que era essencialmente uma conivência para cometer adultério, seguida de bigamia quando os novos casais se casavam. Contudo, muitos oficiais locais pareciam hesitar em intervir. Em 1819, um magistrado que tentou impedir uma venda em Ashbourne, Derby, foi apedrejado e expulso pela multidão. Mais tarde, ele admitiu sua incerteza sobre a legalidade da venda em si. Não creio que tenha o direito de impedir isso, pois se baseia em um costume que o povo preserva, do qual talvez fosse arriscado privá-los por qualquer lei. Alguns oficiais, inclusive, incentivavam essa prática. Comissários de leis de pobres, encarregados de cuidar dos indigentes em casas de trabalho, às vezes forçavam maridos a vender suas esposas, ao invés de manter famílias separadas. Em 1814, Henry Cook foi pressionado pelas autoridades da casa de trabalho de Effingham a vender sua esposa, ao invés de fazer a paróquia sustentá-la e a criança dela. Ela foi levada ao mercado de Culloden e vendida por um shilling, com a paróquia arcando com a viagem e um jantar de casamento. O poder simbólico do mercado não pode ser subestimado. Esses locais eram onde o gado trocava de mãos, onde propriedades eram compradas e vendidas, e onde a comunidade se reunia para testemunhar tais transações. Ao selecionar esses cenários, os participantes estavam inserindo suas histórias pessoais no espaço comercial mais visível da sociedade.
Eles demandavam que sua comunidade reconhecesse e validasse o que a legislação se negava a aceitar. Porém, o simbolismo ia muito além da simples escolha do local. O cabresto ao redor do pescoço da mulher evidenciava o que a lei apenas sugeria. As esposas eram tratadas como propriedades, semelhantes a animais. Algumas transações chegavam a avaliar mulheres pelo peso, como se fossem gado. Isso não era uma mera metáfora, mas a lógica cruel da doutrina vigente. Na década de 1840, essa prática começou a diminuir, à medida que as percepções sociais evoluíram e o divórcio se tornou um pouco mais acessível. A mídia adotou uma postura mais crítica, retratando essas vendas como cenas de repulsa e vergonha. A classe média em ascensão, cada vez mais incomodada com tais exibições públicas que consideravam uma barbaridade da classe trabalhadora, começou a pressionar por mudanças legais. Na década de 1850, a maioria das vendas passou a ocorrer de forma privada, por meio de escrituras, em vez de leilões públicos, enquanto os envolvidos tentavam manter a aparência de legalidade, evitando o constrangimento coletivo. Movimentos de reforma religiosa e social também se empenharam para extinguir essa prática. O Exército da Salvação e outros grupos evangélicos se manifestavam contra o ato. Ironia do destino, em 1889, um membro do Exército da Salvação vendeu sua esposa por um shilling em Hucknall, Nottinghamshire. Mesmo os reformadores não conseguiam escapar das limitações práticas que tornavam a venda de esposas uma solução viável em situações desesperadoras. O último registro de venda de uma esposa na Inglaterra ocorreu em 1913, quando uma mulher, prestando depoimento em um tribunal, revelou que havia sido vendida a um colega de trabalho de seu marido como parte de um penhor. Nesse momento, essa prática havia se tornado um vestígio, mantido vivo mais pela tradição e pelo desespero do que por qualquer crença em sua legitimidade. Contudo, o aspecto mais perturbador da venda de esposas não era o rito em si, mas o que ele revelava sobre uma sociedade que o tornava necessário. Essas práticas não eram tradições primitivas de bárbaros, mas a resposta racional de pessoas presas em um sistema irracional. Quando a lei falha em oferecer soluções para situações insuportáveis, as pessoas criam suas próprias alternativas, não importando quão grotescas possam parecer. As mulheres que compareciam a essas praças com cabrestos ao redor do pescoço não eram apenas vítimas da crueldade de seus maridos, eram também vítimas de um sistema jurídico que se recusava a reconhecer sua humanidade. Elas estavam presas entre a ficção legal de sua inexistência e a dura realidade de que precisavam encontrar formas de sobreviver, escapar do abuso e buscar a felicidade. Algumas encontraram essa fuga por meio do humilhante teatro da venda de esposas. Elas suportaram a vergonha de serem leiloadas como gado, porque isso lhes oferecia algo que a lei lhes negava, uma segunda chance. Por alguns shillings e o custo de sua dignidade, podiam legalmente se tornar propriedade de outra pessoa. E quem sabe, se tivessem sorte, essa nova pessoa as trataria como seres humanos, e não como bens. As multidões que se reuniam para assistir a essas vendas não eram apenas espectadores em busca de entretenimento, embora esse aspecto fosse parte do atrativo. Elas eram testemunhas de uma comunidade tentando resolver problemas que a lei não abordava ou não queria enfrentar. Participavam de uma forma primitiva de justiça, buscando tornar público o que a lei privada mantinha oculto. Arthur Mooney testemunhou o que chamou de uma antiga e boa tradição em uma vila de North Yorkshire em fevereiro de 1860, quando um homem mais velho vendeu sua esposa, consideravelmente mais jovem, a um comprador de meia-idade por 18 p.
O comprador refletiu bastante antes de decidir fazer uma proposta. Ele acreditava que a transação era tanto apropriada quanto legal, mas a comunidade não concordou. Em um ato de protesto, os moradores queimaram uma efígie do casal na praça, evidenciando que, mesmo em lugares onde a venda de esposas ainda era uma realidade, essa prática era polêmica e moralmente complexa. Essa questão cruzava barreiras de classe mais do que os críticos da classe média vitoriana estavam dispostos a reconhecer. O Duque de Chandos, segundo registros, adquiriu sua segunda esposa de um comerciante em 1740, pagando meia coroa por uma mulher que estava sendo agredida por seu taverneiro. Ele a educou, casou-se com ela após a morte de sua primeira esposa e, conforme os relatos, viveram felizes juntos. O discurso dela em seu leito de morte, em que compartilhou sua história e extraiu uma tocante lição sobre confiar na providência, sugere que até mesmo a venda de esposas aristocráticas poderia resultar em amor e respeito genuínos. Essas narrativas complicam nossa percepção do que significava essa prática para aqueles que a vivenciavam. Sim, era degradante e humilhante. Sim, tratava as mulheres como propriedade de forma crua. Mas, de certa forma, também representava uma forma distorcida de libertação. Era uma saída para casamentos que poderiam resultar em miséria ou até morte ao longo da vida. O histórico aponta que muitas esposas ativamente se envolveram na organização de suas próprias vendas. Em Plymouth, em 1822, uma mulher arrecadou dinheiro para que seu agente a comprasse do casamento. Em diferentes situações, as esposas muitas vezes insistiam nas vendas, mesmo quando seus maridos hesitavam. Elas não eram meras vítimas passivas, sendo trocadas contra a própria vontade. Eram participantes ativas na única alternativa de divórcio que tinham. Isso não diminui a gravidade da situação, mas ajuda a entender por que essa prática persistiu por mais de 200 anos. A venda de esposas não era apenas um meio de homens se desfazerem de parceiras indesejadas. Era uma tentativa de famílias lidando com problemas insolúveis, utilizando as únicas ferramentas que tinham. O contexto mais amplo torna essa prática ainda mais trágica. Era um tempo em que um trabalhador ganhava apenas 10 shillings por semana, quando famílias moravam em pequenos quartos sem água encanada, e crianças de apenas 6 anos trabalhavam em fábricas por longas 12 horas diárias. A vida era brutal, curta e oferecia opções limitadas. Enquanto para os ricos o casamento poderia significar companhia e ascensão social, para os pobres, muitas vezes, se resumia a mais um arranjo econômico. Quando esse arranjo falhava, seja pela bebida dos maridos, pela incapacidade das esposas de ter filhos ou pela violência que tornava o lar insuportável, os pobres não tinham a quem recorrer. A igreja trazia conselhos morais, mas nenhuma solução prática. A lei aplicava punições, mas não oferecia alívio. Somente a justiça rudimentar da venda de esposas, legitimada pela comunidade, proporcionava uma saída. Os relatos de jornais sobre essas vendas, na maioria escritos por jornalistas da classe média para leitores da mesma classe, muitas vezes transbordavam condescendência e indignação moral. Retratavam os envolvidos como brutais e degradados, e as multidões como selvagens e curiosos. Contudo, entre as palavras, podemos encontrar histórias de pessoas desesperadas, fazendo escolhas impensáveis, tentando preservar a dignidade que podiam reunir. Ao analisarmos a venda de esposas com nossos olhos modernos, é fácil focar na crueldade e na degradação. A imagem de uma mulher com uma corda no pescoço sendo leiloada como gado nos choca como o símbolo máximo da opressão feminina. E realmente era assim, mas também era algo mais. Era a tentativa de uma comunidade de buscar justiça onde a lei falhava em proporcionar.
Era a forma desesperada que as pessoas encontraram para reivindicar sua autonomia em um sistema que negava suas escolhas. Era rude, imperfeito e, muitas vezes, cruel. Contudo, era a única alternativa de divórcio disponível para os mais pobres. Essa prática desapareceu não porque a sociedade finalmente se tornou mais consciente dos direitos das mulheres, mas porque o divórcio legal se tornou um pouco mais acessível e as mudanças nas condições econômicas proporcionaram novas opções às mulheres. As leis de propriedade das mulheres casadas de 1870 e 1882 começaram a desgastar a couverture, permitindo que as esposas mantivessem seus ganhos e herdassem bens. Pouco a pouco, muito lentamente, a legislação começou a reconhecer que as mulheres eram seres humanos e não propriedades. Mas para aquelas mulheres que se encontravam nas praças de mercado no início do século XIX, com cordas ao redor do pescoço e multidões se aglomerando para examiná-las como se fossem gado, essas mudanças chegaram tarde demais. Elas habitavam um mundo que não oferecia identidade legal, nenhum direito sobre seus próprios ganhos, nenhuma saída de casamentos violentos ou miseráveis, exceto pelo degradante espetáculo da venda pública. Suas histórias são um lembrete de que o progresso não acontece por acaso, que os direitos legais que hoje consideramos garantidos foram conquistados com grande dificuldade e a um custo exorbitante. Elas nos fazem refletir que, quando os sistemas falham em proporcionar justiça, as pessoas se veem obrigadas a criar suas próprias formas de justiça, por mais imperfeitas e moralmente problemáticas que possam ser. Enquanto você desfruta de sua vida moderna, confortável, com seu direito legal ao divórcio, sua capacidade de possuir bens e seu reconhecimento como uma pessoa plena perante a lei, lembre-se das mulheres que compraram sua liberdade por alguns trocados e do preço que pagaram por sua dignidade nas praças de mercado da Inglaterra vitoriana. Lembre-se de que os direitos que você desfruta são frutos do sofrimento de mulheres que não tiveram escolha, a não ser usar cordas ao redor do pescoço e esperar que alguém, qualquer um, as tratasse com mais bondade do que a lei fez. Os últimos ecos desses leilões nas praças de mercado desapareceram há mais de um século, mas nos deixam com perguntas desconfortáveis sobre os sistemas que construímos e as pessoas que eles falham em atender. Elas nos recordam que por trás de cada prática histórica grotesca existem histórias humanas de sobrevivência, desespero e a incessante busca por algo melhor. Mesmo quando esse algo melhor vem a um custo quase insuportável, o horror da venda de esposas se torna ainda mais palpável quando analisamos a mecânica específica de como esses leilões aconteciam. Imagine-se naquela praça de mercado, mas desta vez como um observador na multidão. A névoa da manhã ainda não se dissipou das pedras do calçamento, e o ar carrega a atmosfera familiar de um mercado de gado. Feno, esterco e o gosto metálico do medo que emana dos animais percebendo seu destino. Mas hoje, o medo vem de uma fonte completamente diferente. A mulher em pé na plataforma improvisada não é um animal ou uma ovelha. Ela é filha, mãe, irmã. Seu nome pode ser Elizabeth, Sarah ou Mary. Nomes perdidos na história, exceto em recortes de jornais desbotados e registros judiciais. Vamos imaginar que ela tenha 28 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho e um rosto que pode ter sido bonito antes que a pobreza e a vida dura deixassem marcas ao redor de seus olhos. A corda ao redor de seu pescoço não é decorativa. É uma corda grossa, como a usada para guiar cavalos, e arranha sua pele a cada movimento. Seu marido, que em breve será seu ex-marido, segura a outra extremidade com a firmeza casual de alguém que já passou por isso antes, embora suas mãos tremam levemente devido à cerveja da manhã
destinada a acalmar seus nervos. Venham, senhores, ele clama, sua voz ressoando pela praça com uma autoridade bem treinada. O que vocês estão dispostos a oferecer por esta magnífica peça de carne feminina? Ela é tão forte quanto um touro, capaz de trabalhar 16 horas sem reclamar e possui todos os dentes. Ele força a boca dela a se abrir com dedos calejados, exibindo seus dentes para a multidão como um vendedor de cavalos, apresentando sua mercadoria. Os homens se aproximam, suas respirações visíveis no ar gelado, seus olhares avaliando. Não são monstros, são fazendeiros, trabalhadores e comerciantes que entendem o valor e a utilidade. Analisam suas mãos em busca de calos que comprovem sua capacidade de trabalho. Observam seus quadris para julgar sua aptidão para ter filhos. Estudam seu rosto, tentando determinar se possui a beleza necessária para aquecer suas camas nas noites frias. Um homem, que parece ser ferreiro pelo avental manchado de fuligem, avança e belisca seu braço para avaliar a firmeza de sua carne. Um pouco magra, pensa ele de forma clínica. Será que suportará um inverno rigoroso? E seu temperamento? Será que tem crises ou melancolia? Doce como um cordeiro quando bem tratada, responde rapidamente o marido. Nunca levanta a voz, faz exatamente o que lhe pedem. Boa com as crianças, criou 3 sem perder uma para a febre. Mas há algo nos olhos da mulher que contradiz essa descrição. Uma dureza, uma inteligência calculadora que sugere que ela é tudo, menos a submissa que está sendo anunciada. Seus lábios estão apertados em uma linha fina, e suas mãos, embora amarradas, mostram os nós brancos dos punhos cerrados. Ela não é a vítima passiva que essa cena sugere. É uma participante atenta em um drama que pode ser sua única chance de liberdade. As ofertas começam de maneira hesitante. 2 shillings, grita um comerciante de gado, mais para testar o terreno do que por real interesse. O valor provoca risadas na multidão. Mal dá para comprar uma refeição decente. 2,06, conta um jovem fazendeiro, seu rosto ruborizado de excitação ou vergonha. Deve ter cerca de 25 anos, com a postura desajeitada de alguém que nunca se casou e vê nisso uma oportunidade de ter um lar já montado. Os olhos da mulher se voltam rapidamente para ele, avaliando-o. Ele é cruel? Bebe? Vai agredi-la nos sábados à noite, quando o álcool o deixar agressivo? Em poucos segundos, ela faz cálculos que determinarão o resto de sua vida. 3 shillings. A voz vem do fundo da multidão, de um homem que ela reconhece. Thomas Miller, um viúvo que a visita em segredo há meses. Um alívio inunda seu rosto tão rapidamente que vários observadores notam e se cutucam, percebendo do que se trata. Este não é um leilão qualquer. É um teatro, uma performance destinada a dar legitimidade legal a um arranjo já estabelecido. Mas o jovem fazendeiro não entende a coreografia. 4 shillings. Ele grita animadamente, acreditando de fato que está competindo por uma esposa. E eu ofereço um porco. Agora a mulher parece genuinamente assustada. Isso não faz parte do plano. Thomas Miller franze a testa e avança. 5 shillings, diz ele com firmeza, sua voz carregando um aviso que o homem mais jovem parece ignorar por completo. 6. O fazendeiro responde de imediato, envolvido pelo espírito competitivo. A multidão murmura, apreciando o espetáculo. Este é um entretenimento melhor do que esperavam. A mulher tenta chamar a atenção do marido, sinalizando que algo não está certo, mas ele está contando o dinheiro em sua cabeça, calculando quanto de cerveja e gin 6 shillings poderão comprar. Pela primeira vez, um verdadeiro terror se apodera de seu rosto. Ela poderia se livrar de um estranho, alguém que pode ser ainda mais cruel que o marido do qual tenta escapar. 7 shillings,
murmura Thomas Miller entre dentes cerrados. É uma quantia maior do que ele possui, mas consegue perceber o desespero da mulher. O jovem fazendeiro hesita, passando a mão pelos bolsos. 7 shillings mais um porco é um investimento considerável. Ele a observa novamente, analisando seu rosto pela primeira vez, e algo em sua expressão finalmente quebra suas fantasias românticas. Ela não o encara com gratidão ou resignação. Ela o fita com um medo que normalmente se reserva a cães selvagens. 7 shillings e 6 pence, ele declara, mas sua voz agora carece de firmeza. O leiloeiro, o marido, nota a mudança de clima. Ele está bêbado o suficiente para ser ganancioso, mas não tanto a ponto de ignorar a tensão perigosa que se forma na multidão. Indo uma vez por 7 e 6, ele apressa-se em finalizar o leilão antes que a situação saia do controle. 8 shillings, grita Thomas Miller com desespero, embora todos percebam que ele não tem essa quantia. O momento se arrasta como uma respiração suspensa. A mulher permanece no limiar entre sua miséria atual e um futuro incerto, enquanto 2 homens disputam o direito de possuí-la como se fosse um animal ou um objeto. A multidão observa fascinada, como se testemunhasse um espetáculo que é ao mesmo tempo entretenimento e profundamente perturbador. Então, algo inesperado acontece. A mulher se manifesta. Eu escolho Thomas Miller, declara ela claramente, sua voz ressoando pela praça que se tornara subitamente silenciosa. Vou com ele de boa vontade, mas não serei vendida como um saco de grãos. A multidão irrompe em murmúrios e debates. Não é assim que a venda de esposas deve ocorrer. Ela não tem o direito de decidir. Esse é o cerne do leilão. No entanto, há algo em sua voz, uma dignidade que exige respeito mesmo diante dessa situação degradante, que faz vários homens assentirem em aprovação. A moça se manifestou, grita um velho na borda da multidão. Deixe-a ir para quem ela quiser. Isso não é um mercado de gado, protesta o jovem fazendeiro, embora seu alívio transpareça mais do que sua frustração. O marido observa ao redor, nervoso. Ele perdeu o controle do próprio leilão, e a atmosfera da multidão muda de formas que ele não consegue compreender. A venda de esposas é aceita pela comunidade como legítima, mas essa legitimidade depende do cumprimento de regras não ditas. Uma delas, aparentemente, é que as preferências da mulher têm valor. 7 shillings de Thomas Miller. Ele anuncia rapidamente, cortando suas perdas, e ela vai de boa vontade, sem que haja como contestar o acordo. Thomas avança com o dinheiro que pegou emprestado de 3 vizinhos, seu rosto ruborizado de alívio e vergonha. O cabresto é formalmente transferido do marido para o novo proprietário, mas Thomas imediatamente o remove do pescoço da mulher, jogando-o de lado com evidente desgosto. A multidão aplaude, como se tivesse acabado de assistir a uma conclusão satisfatória de uma peça dramática, o que, de muitas formas, realmente foi. A mulher, que podemos chamar de Sarah, faz uma reverência à multidão com mais dignidade do que qualquer um ali presente merece, e então aceita o braço estendido de Thomas Miller. Mas enquanto a multidão começa a se dispersar, podemos vislumbrar o verdadeiro custo desse final aparentemente feliz. Sarah pode ter se livrado de uma situação complicada, mas agora sua ligação legal com Thomas Miller é tão profunda quanto a que tinha com seu primeiro marido. Se Thomas mostrar-se cruel ou se tornar dependente do álcool, suas opções serão tão limitadas quanto antes. Ela apenas trocou uma prisão legal por outra, na esperança de que seu novo mestre seja mais gentil que o anterior. O jovem fazendeiro que quase a comprou observa a cena com uma mistura de sentimentos confusos. Uma parte dele se sente decepcionada. Estava tão só que acreditou que adquirir uma esposa seria a solução para seus problemas.
Mas outra parte dele fica inquieta ao perceber o que acabou de ver. Nunca havia refletido verdadeiramente sobre o que significava ter outro ser humano sob seu domínio, alguém atado a ele não por amor ou por um benefício mútuo, mas por uma ficção legal que a tratava como propriedade. O ex-marido de Sarah enfia suas moedas no bolso e segue para a taverna mais próxima, já pensando em quantas bebidas poderá comprar. Ele sente uma mistura de alívio e perda que não consegue compreender totalmente. Sarah era um fardo, sem dúvida, mais uma boca para alimentar, mais uma pessoa exigindo recursos escassos. Mas ela também era a única que se importava se ele vivesse ou morresse, mesmo que essa preocupação estivesse entrelaçada com medo e ressentimento. Essa cena pode ser fictícia, mas é inspirada em inúmeros casos documentados que seguem padrões surpreendentemente semelhantes. A realidade da venda de esposas era muito mais complexa e dolorosa do que a simples narrativa de homens se desfazendo de mulheres indesejadas sugere. Pense no caso de Mary Ann Price, vendida em Merthyr Tydfil em 1837. O jornal a descreveu como uma jovem atraente, levada ao mercado com uma nova corda na cintura. Ela foi vendida a um homem chamado Lewis por 4 shillings e 6 pences, mas a transação parecia ter sido combinada previamente. Lewis era descrito como seu namorado, e a venda ocorreu com a aparente satisfação de todos os envolvidos. Porém, detalhes enterrados no relato sugerem uma história mais profunda. O marido de Mary Ann era um minerador de carvão, viciado em bebida. A venda aconteceu durante uma severa crise econômica nos distritos mineradores galeses, quando as famílias lutavam para sobreviver com salários reduzidos e trabalho escasso. A escolha de Mary Ann de ser vendida provavelmente representava a opção entre a fome ao lado de um marido alcoólatra e a chance de sobrevivência com um homem que poderia sustentá-la. Ou considere o caso ainda mais perturbador de Carlyle em 1832, onde uma mulher foi colocada à venda por seu marido, mas se recusou a aceitar qualquer um dos licitantes. A multidão se tornou hostil quando ela continuou a rejeitar compradores em potencial, e a situação ficou tão tensa que o magistrado local teve que intervir para evitar a violência. Ela foi finalmente vendida a um homem que nunca havia visto por 3 shillings, mas se negou a acompanhá-lo. A venda foi considerada inválida, e ela teve permissão para voltar para seu marido, embora não se saiba o que ocorreu depois. Esses casos revelam a contradição essencial na prática da venda de esposas. Dependia da ficção legal de que as mulheres eram propriedades transferíveis à vontade, mas também necessitava do consentimento da mulher para ser aceita pela comunidade. Uma esposa que estava claramente sendo vendida contra sua vontade despertava simpatia, e às vezes a intervenção de multidões que, de outra forma, poderiam apenas observar o espetáculo. A distribuição geográfica da venda de esposas revela aspectos cruciais sobre as condições sociais e econômicas que tornavam essa prática necessária. Em Yorkshire, com suas cidades industriais e áreas rurais empobrecidas, houve o maior número de casos registrados. Por outro lado, no próspero sul, essa prática era bastante rara, e na Escócia, quase inexistente, onde tradições legais alternativas ofereciam outras soluções para casais descontentes. No norte industrial, onde as estruturas sociais tradicionais estavam se desmoronando devido a rápidas transformações econômicas, a venda de esposas surgiu como uma forma de adaptar costumes antigos a novas realidades. O trabalho nas fábricas alterou o conceito de família, que deixou de ser uma unidade econômica atuando em conjunto nas fazendas. Maridos e esposas passaram a trabalhar em indústrias distintas, com horários variados e redes sociais separadas.
Quando os casamentos se deterioravam sob essas tensões, soluções tradicionais, como o apoio comunitário ou a pressão familiar, tornavam-se escassas. O simbolismo do cabresto ilustra as profundas ligações entre a venda de esposas e o comércio de gado, servindo também a um propósito legal prático. A jurisprudência inglesa reconhecia diversas formas de transferência de propriedade, e o ato físico de entrega de bens, conhecido como livery of sin, era uma das práticas mais antigas e respeitadas. Ao utilizar um cabresto e conduzir a venda em um mercado, os envolvidos evocavam tradições legais que remontavam à Idade Média. O cabresto também tinha um significado psicológico tanto para os vendedores quanto para os compradores. Para os maridos, deixava claro o que a lei já indicava. Suas esposas eram consideradas propriedades que poderiam ser dispostas como quisessem. Para os compradores, simbolizava os novos direitos e responsabilidades que adquiriam. Para as próprias mulheres, o momento em que o cabresto era retirado frequentemente marcava sua transição psicológica de um lar para outro. Algumas das vendas mais complexas envolveram múltiplas transferências da mesma mulher. Em Sheffield, em 1842, uma mulher foi vendida 3 vezes em um único dia, enquanto diferentes homens faziam lances e depois mudavam de ideia. A cada nova venda, ela enfrentava a humilhação de ser avaliada por potenciais compradores, apenas para retornar ao bloco de leilão quando o negócio não se concretizava. Um relato de jornal descreve seu crescente desespero ao longo do dia, culminando em lágrimas quando a terceira venda também foi anulada. Essas vendas múltiplas revelam a instabilidade inerente ao sistema. Como a venda de esposas carecia de respaldo legal, não havia meios de garantir o cumprimento dos contratos ou resolver disputas. Um comprador insatisfeito podia simplesmente devolver sua aquisição e exigir o reembolso. Já uma mulher que se sentisse infeliz em sua nova situação não tinha outra alternativa a não ser persuadir seu novo marido a vendê-la novamente. Os filhos das esposas vendidas enfrentavam uma situação particularmente trágica nesses arranjos. Muitas vezes eram incluídos no valor da venda, como se fossem acessórios da transação principal. Uma mulher vendida em Pontefract em 1847 trouxe consigo 3 filhos, e o comprador concordou em assumir a responsabilidade por sua criação e educação. Contudo, na maioria das vezes, as crianças eram deixadas para trás com seus pais, separadas de suas mães por transações que eram pequenas demais para compreender. O impacto emocional sobre essas crianças, muitas vezes, não aparece nos registros históricos. Contudo, podemos imaginar o trauma de ver sua mãe sendo levada por um estranho que acabara de comprá-la, com uma corda ao redor do pescoço. Algumas crianças nunca mais reencontraram suas mães. Anos depois, outros indivíduos foram reunidos em situações que devem ter sido estranhas e dolorosas para todos os envolvidos. A prática de vender esposas deixou marcas profundas nas comunidades onde acontecia. Esses eventos eram públicos, atraindo multidões que chegavam a centenas, até milhares de pessoas. Tornaram-se uma forma de entretenimento popular, mas também propiciaram debates comunitários sobre casamento, moralidade e os limites do que era aceitável. As pessoas que se aglomeravam para presenciar as vendas não eram apenas espectadores passivos, eram participantes ativas de uma espécie de justiça primitiva. Podiam apoiar ou criticar vendas específicas, intervir quando achavam que uma mulher estava sendo maltratada e usar sua voz coletiva para estabelecer normas sociais. Um homem que tentasse vender sua esposa para alguém considerado inadequado pela comunidade poderia ver seu leilão ser interrompido por reações hostis do público. Essas intervenções mostram que a venda de esposas não era apenas uma questão de escolha pessoal,
ou desespero. Ela estava inserida em complexas redes sociais e economias morais. Essa prática só se sustentava com o respaldo da comunidade, que vinha acompanhada do respeito a regras não ditas sobre justiça, consentimento e respeitabilidade. O declínio do status da venda de esposas na metade do século XIX refletiu transformações mais amplas na sociedade britânica. A ascensão da classe média, que valorizava a privacidade do lar e a moralidade, começou a se incomodar com as exibições públicas de colapsos conjugais da classe trabalhadora. Os jornais passaram a descrever essas vendas como atrocidades e espetáculos brutais, uma linguagem que revelava as ansiedades de classe de uma época em que o capitalismo industrial começava a delinear comportamentos respeitáveis e desonrosos. Movimentos de renovação religiosa também contribuíram para a repressão dessa prática. O cristianismo evangélico, com seu foco na sacralidade do casamento e na reforma moral das classes menos favorecidas, via a venda de esposas como um sinal de corrupção espiritual que precisava ser erradicado. Pregadores metodistas e batistas frequentemente condenavam essa prática em seus sermões, embora seus esforços para mudar mentalidades tivessem sucesso limitado. O sistema legal, por sua vez, respondeu à venda de esposas de forma lenta e inconsistente. Antes de 1850, as acusações eram raras, e as penas, brandas, geralmente se resumindo a alguns dias de prisão ou multas módicas. Contudo, com o endurecimento das atitudes sociais contra essa prática, os tribunais começaram a aplicar penas mais rigorosas. Na década de 1860, homens condenados por vender suas esposas poderiam enfrentar até 6 meses de prisão, enquanto compradores poderiam ser acusados de conspiração para cometer adultério. Entretanto, provar que uma venda realmente aconteceu muitas vezes se mostrava complicado. Os envolvidos tinham fortes motivos para negar qualquer troca de dinheiro ou para afirmar que a cerimônia não passava de uma brincadeira ou uma encenação. Júris, muitas vezes compostos por pessoas da classe trabalhadora que ainda compreendiam, se não aprovavam, a venda de esposas, frequentemente hesitavam em condenar aqueles que viam como indivíduos tentando resolver problemas insolúveis. O surgimento dos music halls na metade do século XIX deu uma nova vida cultural à prática da venda de esposas, mesmo enquanto ela começava a desaparecer. Canções populares transformaram o ritual em comédia, retratando o marido como um tolo, a esposa como uma bruxa e o comprador como um ingênuo. Essas músicas disfarçam a verdadeira desolação e humilhação que envolve a venda de esposas, transformando essa prática em um entretenimento aparentemente inocente para o público da classe média. No entanto, a persistência desse tema na cultura popular revela aspectos relevantes sobre suas funções psicológicas e sociais. A prática abordava ansiedades profundas relacionadas ao casamento, à propriedade e às dinâmicas de gênero, preocupações que não desapareceram mesmo quando o ritual se tornou socialmente inaceitável. Canções de music hall, romances populares e, mais tarde, o cinema continuaram a explorar questões de desintegração e reconstrução nas relações matrimoniais que a venda de esposas tratava de maneira direta. É importante também destacar a dimensão internacional da venda de esposas. Colonizadores ingleses trouxeram essa prática para as colônias americanas, onde ela persistiu até o século XIX. Registros judiciais coloniais documentam casos desde Connecticut até a Carolina do Sul, sugerindo que esse costume era adaptável a diversas condições sociais e econômicas. Em alguns contextos nos Estados Unidos, a venda de esposas parecia ter se tornado ainda mais comercializada do que na Inglaterra, com contratos formais e anúncios em jornais. Os franceses, por sua vez,
demonstravam um particular fascínio pela venda de esposas inglesa, utilizando-a como prova da barbárie britânica e da corrupção moral. Jornais franceses frequentemente relatavam sobre esses eventos na Inglaterra, muitas vezes exagerando os detalhes para criar um efeito dramático. Cartoons políticos caricaturizavam John Bull levando sua esposa ao mercado como se fosse uma vaca, usando essa imagem para criticar a brutalidade e o mercantilismo ingleses. Essa atenção internacional gerava grande constrangimento entre as elites inglesas, que buscavam posicionar a Grã-Bretanha como líder da civilização europeia e do progresso moral. A ideia de que os ingleses vendiam suas esposas como gado contradizia a emergente ideologia vitoriana de respeito à vida doméstica e à virtude feminina. Funcionários do governo começaram a pressionar magistrados locais para reprimir a prática com mais rigor. Não podemos ignorar o papel do álcool nessa questão. Muitas vendas se iniciavam em tavernas, impulsionadas por bebidas e camaradagem masculina, que tornavam a degradação das mulheres algo aceitável ou até divertido. O ritual frequentemente se encerrava com todos os envolvidos brindando juntos para celebrar a transação, uma prática que ajudava a normalizar o que poderia ser visto como chocante ou cruel. Contudo, o álcool também servia como uma desculpa conveniente para homens que mais tarde se arrependiam de suas ações. Diversos casos documentados mostram maridos que venderam suas esposas enquanto estavam embriagados e, ao voltarem ao estado sóbrio, tentaram recuperá-las. O sistema judiciário, em geral, não reconhecia esses arrependimentos pós-venda, tratando a venda de esposas como um contrato vinculativo, independentemente do estado mental do vendedor. As dimensões econômicas da venda de esposas se tornam mais evidentes quando as analisamos ao lado de outras formas de sobrevivência da classe trabalhadora. Em comunidades onde o desemprego era crônico e os salários mal garantiam a sobrevivência, o casamento muitas vezes se configurava mais como uma necessidade econômica do que como uma escolha romântica. As mulheres precisavam de proteção e apoio masculino, enquanto os homens necessitavam de ajuda nos afazeres domésticos e no cuidado das crianças. Quando essas parcerias econômicas se desfaziam, a venda de esposas oferecia uma forma de reorganizar recursos e responsabilidades. Os valores pagos por esposas refletiam essas considerações econômicas, com mulheres descritas como boas trabalhadoras, habilidosas em ofícios valiosos como fiar ou cervejar, alcançando preços mais altos do que aquelas cujo trabalho era considerado menos valioso. Idade, saúde e capacidade de procriação influenciavam diretamente o valor de mercado. As negociações em torno dessas transações revelam que os envolvidos tinham plena consciência do que estava em jogo. Não se tratava apenas de uma mulher, mas de seu trabalho, sua capacidade de gerar filhos e suas habilidades no lar. Os registros que sobreviveram das vendas de esposas frequentemente trazem informações reveladoras sobre a vida e os valores da classe trabalhadora. Reportagens da época descrevem as vestimentas das mulheres, suas características físicas, talentos e temperamentos. Elas capturam as falas proferidas durante as vendas, guardando fragmentos das expressões e atitudes da classe trabalhadora que raramente aparecem em outros registros históricos. Esses documentos também mostram a etiqueta elaborada que envolvia a venda de esposas. Havia maneiras apropriadas de realizar a transação, locais e horários indicados, além de formas de pagamento aceitas. Ignorar essas convenções poderia trazer desaprovação da comunidade ou até mesmo resultar em violência. Embora a prática fosse degradante, não era desorganizada. Seguia normas que os participantes compreendiam e geralmente respeitavam. O declínio da venda de esposas após 1850
não se deu apenas por pressões legais ou desaprovação social. Mudanças econômicas tornaram essa prática menos necessária e viável. O emprego nas fábricas conferiu às mulheres um grau de independência financeira, reduzindo sua total dependência do apoio masculino. O crescimento urbano criou mais oportunidades para escapar de casamentos infelizes por meio da simples deserção. A expansão da malha ferroviária facilitou o desaparecimento e a reinvenção em novos locais. Além disso, as mudanças nas percepções sobre o casamento também desempenharam um papel importante. A ideologia romântica, que se espalhava por todas as camadas sociais, defendia que amor e afeto mútuo eram a base ideal para o matrimônio, fazendo com que os aspectos comerciais da venda de esposas se tornassem cada vez mais repugnantes. O nascente movimento pelos direitos das mulheres, embora ainda restrito e maioritariamente da classe média, começou a oferecer novas formas de pensar sobre as relações de gênero e a autonomia feminina. As últimas vendas documentadas de esposas na Inglaterra ocorreram no início do século XX, quando essas práticas eram amplamente vistas como vestígios de um passado bárbaro. Um caso de 1913 em Leeds envolveu uma mulher que alegou que seu marido a havia vendido a um colega de trabalho por 1.000. No entanto, as circunstâncias eram nebulosas, e a reação da comunidade foi totalmente negativa. Não houve multidão de curiosos, cerimônia pública ou qualquer sentimento de que essa era uma forma aceitável de resolver conflitos matrimoniais. Naquela época, o divórcio legal já estava disponível para as classes trabalhadoras, embora ainda fosse caro e estigmatizado socialmente. A Matrimonial Causes Act de 1923 logo tornaria o divórcio mais acessível para as mulheres, oferecendo soluções legais para algumas das questões que antes eram tratadas pela venda de esposas. Programas de assistência social, embora limitados, começaram a apresentar alternativas às escolhas drásticas que um dia tornaram a venda de esposas uma opção viável. O legado dessa prática se estende muito além de sua época. Ela revela tensões fundamentais sobre gênero, propriedade e autonomia pessoal que ainda influenciam os debates atuais sobre casamento e divórcio. Mostra também como os sistemas legais podem falhar em atender às necessidades humanas, obrigando indivíduos a buscar suas próprias soluções, mesmo que moralmente questionáveis, mas frequentemente necessárias. Leitores contemporâneos podem ser levados a ver a venda de esposas como um sinal de barbarismo histórico, uma prova de que evoluímos além de tais formas brutais de opressão de gênero. Contudo, essa prática foi moldada por condições legais e econômicas específicas que criaram escolhas impossíveis para pessoas desesperadas. As mulheres que participaram da venda de esposas não eram meras vítimas, mas sim protagonistas ativas que buscavam melhorar suas realidades com os recursos limitados à sua disposição. A questão central levantada por essa prática ainda ressoa nos dias atuais. O que acontece quando os sistemas legais falham em oferecer soluções adequadas para situações insuportáveis? Exemplos contemporâneos incluem imigrantes sem documentação que não conseguem acessar os direitos legais ou vítimas de abuso que não têm condições de arcar com a defesa legal, além de famílias desestruturadas por políticas econômicas que priorizam conceitos abstratos em detrimento do bem-estar das pessoas. As multidões que se reuniam para testemunhar as vendas de esposas não estavam ali apenas em busca de entretenimento. Elas participavam de debates comunitários sobre justiça, moralidade e os limites do comportamento aceitável. Em uma sociedade cada vez mais privatizada, perdemos alguns dos mecanismos que permitiam que as comunidades intervissem em tragédias individuais. Contudo, as tragédias em si não desapareceram.
Ao concluir nossa análise sobre um dos costumes mais perturbadores da história, retornamos àquela praça de mercado onde tudo começou. A mulher com o colar no pescoço, de pé na plataforma, enquanto estranhos competiam pelo direito de possuí-la, representa milhares de mulheres que enfrentaram escolhas impossíveis em um sistema que lhes negava a autonomia. Algumas conseguiram encontrar felicidade em suas novas situações, experimentando afeto genuíno de parceiros que as viam como seres humanos e não como propriedade. Outras perceberam que trocar de mestre não mudava a essência de sua escravidão. Todas pagaram um alto preço por dignidade e respeito próprio, um custo que nenhum benefício prático poderia compensar. As histórias dessas mulheres nos lembram que o progresso não é algo garantido e que os direitos e proteções que consideramos fundamentais foram construídos sobre o sofrimento de pessoas que não tinham alternativa se não operar dentro de sistemas que negavam sua humanidade. Elas nos mostram que, por trás de cada prática histórica, por mais repugnante que possa parecer à luz atual, há seres humanos lutando para sobreviver, encontrar amor e dar significado a circunstâncias que oferecem poucas boas opções. Hoje, os colares se foram, as praças de mercado se transformaram em shoppings, e os sistemas legais que um dia tratavam as mulheres como propriedade foram reformulados. Mas as questões mais profundas ainda persistem. Como podemos criar sistemas que realmente atendam às necessidades humanas, em vez de se basearem em princípios abstratos? Como garantir que o progresso beneficia a todos, e não apenas os privilegiados? Como construir sociedades onde ninguém tenha que optar entre dignidade e sobrevivência? As mulheres da Inglaterra vitoriana, que usavam colares ao redor do pescoço e aguardavam mestres mais bondosos, merecem mais do que ser lembradas como vítimas de um passado bárbaro. Elas merecem ser reconhecidas como seres humanos que enfrentaram circunstâncias impossíveis com a coragem e a autonomia que conseguiram reunir, que encontraram maneiras de resistir e, em alguns casos, até prosperar em um mundo que parecia se opor a elas. Suas vozes ecoam através dos séculos, nos lembrando de que a liberdade não tem preço, que a dignidade não é algo garantido e que o custo da justiça exige vigilância constante contra sistemas e situações que reduzem seres humanos a meros objetos. Ao recordarmos suas histórias, honramos não apenas suas memórias, mas também nossa responsabilidade de assegurar que escolhas como essas nunca mais sejam necessárias. As praças de mercado podem estar vazias agora, mas as questões que levantaram sobre o valor humano, a justiça legal e o preço da sobrevivência permanecem tão urgentes hoje quanto foram há 2 séculos. Nesta urgência, encontramos tanto um alerta quanto uma promessa. O alerta de que o progresso pode ser desfeito e a promessa de que, ao compreendermos nosso passado, podemos moldar um futuro mais justo.